assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Um grupo de corajosos bombeiros enfrenta a maior missão de suas vidas. Cada um deles possui seus próprios dilemas pessoais que precisam ser deixados de lado, neste momento, para poderem salvar a vida de todos que estão presos em meio a um grande incêndio. O que eles não imaginavam é que encontrariam uma verdadeira armadilha em meio às chamas. Agora, encurralados, em meio ao fogo, estes homens terão que cumprir sua missão, mesmo que isso lhes custe, sacrificar suas próprias vidas. Um caminho de redenção é aberto no meio das chamas, e você precisará descobrir qual desses homens escolherá passar por este trágico caminho. Uma história emocionante que vai tirar o seu fôlego. Você vai se sentir como um desses bombeiros, tamanha a realidade das cenas. Será preciso prender a respiração e embarcar nesta emocionante e épica aventura. O trabalho de homens corajosos é visto de um ângulo que você nunca imaginou. Em A Redenção, os heróis do fogo, somos lançados no coração de uma missão desesperadora e cheia de adrenalina, onde um grupo de bombeiros enfrenta o maior desafio de suas vidas. A história começa com uma explosão devastadora em um oleoduto, provocando um incêndio de proporções catastróficas. As chamas se espalham rapidamente e logo a cidade inteira está sob ameaça. No centro desse caos estão os corajosos bombeiros, homens treinados para colocar suas vidas em risco, enfrentando o inimaginável para salvar inocentes. Cada um dos heróis carrega suas próprias cicatrizes. Há aqueles que têm suas batalhas internas, lutando contra o medo e o trauma de missões passadas, enquanto outros carregam a culpa por perdas que nunca superaram. Mas no meio das chamas, todos esses dilemas pessoais precisam ser deixados de lado. A vida de milhares de pessoas está em jogo, e é essa responsabilidade esmagadora que move esses homens para a frente. O incêndio se transforma em uma verdadeira armadilha, com as condições se agravando rapidamente. Encurralados pelas chamas que parecem consumir tudo ao seu redor, esses bombeiros têm que fazer escolhas difíceis, onde a linha entre a vida e a morte é tênue. Cada segundo importa, e o sacrifício é inevitável. A tensão aumenta à medida que os caminhos para a sobrevivência vão se fechando, e a única saída é enfrentar o fogo de frente, mesmo que isso signifique perder tudo. A ação do filme é intensa, mas o coração da trama está na humanidade desses heróis. É uma história sobre coragem, sacrifício e o verdadeiro preço da bravura. Enquanto o fogo queima sem piedade, os laços entre os bombeiros se fortalecem, e cada um deles deve decidir até onde está disposto a ir para salvar seus companheiros e as pessoas que juraram proteger. A redenção é uma experiência emocionante que vai fazer você prender a respiração, conforme a realidade das cenas te coloca no meio da ação. É uma história épica de heroísmo, onde o trabalho desses homens é mostrado de um ângulo que revela toda a grandiosidade e tragédia de suas escolhas. Conforme as chamas crescem, o filme aprofunda a narrativa, explorando a luta interna de cada bombeiro. Entre eles, a Jiang Liwei, um líder admirado por sua bravura, mas que carrega o peso de uma tragédia pessoal. Ele perdeu um companheiro em uma missão anterior, e a culpa o atormenta. Agora, diante dessa nova catástrofe, ele vê a chance de se redimir, de provar para si mesmo e para os outros que é capaz de proteger sua equipe, mesmo sabendo que o risco é imenso. Ao lado de Jiang está Ma Weiguo, outro bombeiro que, além de enfrentar o fogo, luta para reconquistar a confiança da esposa e do filho, que temem pelo seu futuro devido à natureza perigosa de seu trabalho. A tensão familiar pesa sobre ele, mas em meio ao caos, Weiguo encontra forças para se tornar um herói para sua equipe e sua família. Enquanto a equipe avança para o coração do incêndio, o calor se torna insuportável e o caminho para a sobrevivência parece cada vez mais distante. As cenas são sufocantes, com o fogo parecendo vivo, uma entidade implacável que consome tudo ao seu redor. A água escassa, os equipamentos falhando, o ar ficando cada vez mais pesado, tudo contribui para um clima de tensão constante. Mas em meio a esse inferno, a coragem desses bombeiros brilha como uma chama própria. No clímax do filme,
há uma decisão de sacrifício inevitável. Para salvar a cidade, alguém terá que se colocar diretamente na linha de fogo, consciente de que talvez não haja volta. Esse momento de escolha é o ponto alto da narrativa, onde o verdadeiro significado de ser um herói se revela. Não é apenas sobreviver, mas garantir que outros possam viver, mesmo que isso signifique dar a própria vida. O final de A Redenção é tanto trágico quanto inspirador. O sacrifício de alguns permite que muitos sobrevivam, e o filme termina com uma homenagem a todos aqueles que colocam suas vidas em risco diariamente. Uma obra cinematográfica que toca profundamente, levando o espectador a refletir sobre o valor da coragem e o preço do heroísmo, mostrando que, mesmo diante da tragédia, o espírito humano é capaz de se erguer das cinzas. À medida que o filme avança para seu desfecho, somos levados a momentos de pura emoção, onde o peso das decisões se torna quase palpável. As cenas finais não apenas retratam a luta contra as chamas, mas também a luta interna de cada personagem, que se vê à beira de escolhas que mudarão suas vidas para sempre. O diretor habilmente entrelaça essas histórias pessoais com a ação desenfreada, criando um contraste que faz o espectador se conectar ainda mais com os heróis. O clímax atinge seu auge quando Jiang Liwei, em um ato de heroísmo absoluto, decide ficar para trás e desativar uma explosão iminente que poderia devastar toda a área. Sua escolha é uma mistura de desespero e coragem, uma prova de que mesmo quando tudo parece perdido, ainda há espaço para sacrifício e amor. O impacto emocional dessa decisão ressoa através do filme, mostrando que a verdadeira bravura não reside apenas em lutar contra o fogo, mas em lutar pela vida dos outros, mesmo à custa da própria. O momento de despedida é intenso. Enquanto seus companheiros tentam convencê-lo a não se arriscar, o olhar de Liwei é resoluto, cheio de uma determinação que transcende o medo. Ele se despede de sua equipe, não apenas como um líder, mas como um amigo que se importa profundamente com cada um deles. Essa cena é acompanhada por uma trilha sonora poderosa, que amplifica a emoção e faz o espectador sentir o peso da perda, mesmo antes de os eventos se desenrolarem. A cena da explosão é de partir o coração, mas também de esperança. Apesar da devastação, a equipe de bombeiros, liderada por Wei Guo, consegue resgatar várias pessoas presas, refletindo a força e a resiliência do espírito humano. Através da bravura de Liwei e a determinação de seus companheiros, vemos que a vida é preciosa e que cada ato de bondade pode acender uma luz na escuridão. O filme conclui com uma montagem que mostra a reconstrução da cidade e a vida dos personagens após a tragédia. As famílias se reúnem, os sobreviventes encontram conforto uns nos outros, e a memória de Liwei vive em cada ato de heroísmo que acontece a partir daquele dia. Essa culminação é um poderoso lembrete de que, mesmo nas situações mais sombrias, a esperança e a coragem podem prevalecer. A Redenção não é apenas um filme sobre bombeiros, é uma celebração da vida, do sacrifício e da luta contínua para proteger o que amamos. Através de sua narrativa envolvente e personagens profundamente humanos, a obra nos inspira a refletir sobre nossas próprias vidas e sobre o que estamos dispostos a fazer pelos outros. É uma experiência cinematográfica que deixa uma marca indelével, um testemunho do poder do heroísmo diante do incontrolável. As imagens de Liwei e seus companheiros são intercaladas com cenas do dia a dia, mostrando a vida se reconstruindo após a tragédia. Os moradores da cidade, em um ato simbólico de resiliência, organizam uma homenagem em memória dos bombeiros que se sacrificaram, incluindo Liwei. Esta homenagem é um momento poderoso, onde a comunidade se une para reconhecer o valor do heroísmo, celebrando não apenas os que perderam a vida, mas também aqueles que continuam a lutar pelo bem-estar dos outros. O filme finaliza com uma mensagem que ecoa na mente do espectador. A verdadeira natureza do heroísmo não é apenas agir em situações de emergência, mas também o amor e a solidariedade que cultivamos em nosso cotidiano. O ato de colocar os outros antes de si mesmo, de se unir em tempos de crise, é o que realmente define a bravura. Os personagens, agora marcados pela experiência, seguem em frente. Wei Guo, por exemplo, se reconcilia com sua família, redescobrindo a importância de estar presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente.
Ele se torna um exemplo para seus filhos, mostrando que ser um herói não é apenas sobre bravura em combate, mas também sobre o apoio e o amor que se dá aos que nos cercam. Sua jornada pessoal de redenção é uma homenagem à força que todos os bombeiros precisam ter, não apenas em momentos de crise, mas em todos os aspectos de suas vidas. Além disso, a comunidade, unida pela tragédia, se torna mais forte e solidária. Os moradores começam a se envolver em iniciativas de segurança, organizando grupos de apoio e treinos para estar mais preparados para emergências futuras. Essa transformação social, provocada pela catástrofe, simboliza a capacidade humana de aprender com a dor e de crescer a partir dela. Lee Huo-ying-xiong se destaca não apenas como um filme de ação, mas como uma obra que retrata a complexidade das relações humanas, a luta pela vida e a importância do altruísmo. Ele nos lembra que, em meio ao fogo e à fumaça, o que realmente brilha é a luz da coragem e da compaixão. Um grupo de corajosos bombeiros enfrenta a maior missão de suas vidas. Cada um deles possui seus próprios dilemas pessoais, que precisam ser deixados de lado, neste momento, para poderem salvar a vida de todos que estão presos, em meio a um grande incêndio. O que eles não imaginavam é que encontrariam uma verdadeira armadilha em meio às chamas. Agora, encurralados, em meio ao fogo, estes homens terão que cumprir sua missão, mesmo que isso lhes custe sacrificar suas próprias vidas. Um caminho de redenção é aberto no meio das chamas, e você precisará descobrir qual desses homens escolherá passar por este trágico caminho. Uma história emocionante que vai tirar o seu fôlego. Você vai se sentir como um desses bombeiros, tamanha a realidade das cenas. Será preciso prender a respiração e embarcar nesta emocionante e épica aventura. O trabalho de homens corajosos é visto de um ângulo que você nunca imaginou. Em A Redenção, Os Heróis do Fogo, somos lançados no coração de uma missão desesperadora e cheia de adrenalina, onde um grupo de bombeiros enfrenta o maior desafio de suas vidas. A história começa com uma explosão devastadora em um oleoduto, provocando um incêndio de proporções catastróficas. As chamas se espalham rapidamente, e logo a cidade inteira está sob ameaça. No centro desse caos estão os corajosos bombeiros, homens treinados para colocar suas vidas em risco, enfrentando o inimaginável para salvar inocentes. Cada um dos heróis carrega suas próprias cicatrizes. Há aqueles que têm suas batalhas internas, lutando contra o medo e o trauma de missões passadas, enquanto outros carregam a culpa por perdas que nunca superaram. Mas no meio das chamas, todos esses dilemas pessoais precisam ser deixados de lado. A vida de milhares de pessoas está em jogo, e é essa responsabilidade esmagadora que move esses homens para a frente. O incêndio se transforma em uma verdadeira armadilha, com as condições se agravando rapidamente. Encurralados pelas chamas que parecem consumir tudo ao seu redor, esses bombeiros têm que fazer escolhas difíceis, onde a linha entre a vida e a morte é tênue. Cada segundo importa, e o sacrifício é inevitável. A tensão aumenta à medida que os caminhos para a sobrevivência vão se fechando, e a única saída é enfrentar o fogo de frente, mesmo que isso signifique perder tudo. A ação do filme é intensa, mas o coração da trama está na humanidade desses heróis. É uma história sobre coragem, sacrifício e o verdadeiro preço da bravura. Enquanto o fogo queima sem piedade, os laços entre os bombeiros se fortalecem, e cada um deles deve decidir até onde está disposto a ir para salvar seus companheiros e as pessoas que juraram proteger. A redenção é uma experiência emocionante que vai fazer você prender a respiração, conforme a realidade das cenas te coloca no meio da ação. É uma história épica de heroísmo, onde o trabalho desses homens é mostrado de um ângulo que revela toda a grandiosidade e tragédia de suas escolhas. Conforme as chamas crescem, o filme aprofunda a narrativa, explorando a luta interna de cada bombeiro. Entre eles, há Jiang Liwei, um líder admirado por sua bravura, mas que carrega o peso de uma tragédia pessoal. Ele perdeu um companheiro em uma missão anterior, e a culpa o atormenta. Agora, diante dessa nova catástrofe, ele vê a chance de se redimir, de provar para si mesmo e para os outros que é capaz de proteger sua equipe, mesmo sabendo que o risco é imenso. Ao lado de Jiang está Ma Weiguo,
Outro bombeiro que, além de enfrentar o fogo, luta para reconquistar a confiança da esposa e do filho, que temem pelo seu futuro devido à natureza perigosa de seu trabalho. A tensão familiar pesa sobre ele, mas em meio ao caos, Wei-guo encontra forças para se tornar um herói para sua equipe e sua família. Enquanto a equipe avança para o coração do incêndio, o calor se torna insuportável e o caminho para a sobrevivência parece cada vez mais distante. As cenas são sufocantes, com o fogo parecendo vivo, uma entidade implacável que consome tudo ao seu redor. A água escassa, os equipamentos falhando, o ar ficando cada vez mais pesado, tudo contribui para um clima de tensão constante. Mas em meio a esse inferno, a coragem desses bombeiros brilha como uma chama própria. No clímax do filme, há uma decisão de sacrifício inevitável. Para salvar a cidade, alguém terá que se colocar diretamente na linha de fogo, consciente de que talvez não haja volta. Esse momento de escolha é o ponto alto da narrativa, onde o verdadeiro significado de ser um herói se revela. Não é apenas sobreviver, mas garantir que outros possam viver, mesmo que isso signifique dar a própria vida. O final de A Redenção é tanto trágico quanto inspirador. O sacrifício de alguns permite que muitos sobrevivam, e o filme termina com uma homenagem a todos aqueles que colocam suas vidas em risco diariamente. Uma obra cinematográfica que toca profundamente, levando o espectador a refletir sobre o valor da coragem e o preço do heroísmo, mostrando que, mesmo diante da tragédia, o espírito humano é capaz de se erguer das cinzas. À medida que o filme avança para seu desfecho, somos levados a momentos de pura emoção, onde o peso das decisões se torna quase palpável. As cenas finais não apenas retratam a luta contra as chamas, mas também a luta interna de cada personagem, que se vê à beira de escolhas que mudarão suas vidas para sempre. O diretor habilmente entrelaça essas histórias pessoais com a ação desenfreada, criando um contraste que faz o espectador se conectar ainda mais com os heróis. O clímax atinge seu auge quando Jiang Liwei, em um ato de heroísmo absoluto, decide ficar para trás e desativar uma explosão iminente que poderia devastar toda a área. Sua escolha é uma mistura de desespero e coragem, uma prova de que mesmo quando tudo parece perdido, ainda há espaço para sacrifício e amor. O impacto emocional dessa decisão ressoa através do filme, mostrando que a verdadeira bravura não reside apenas em lutar contra o fogo, mas em lutar pela vida dos outros, mesmo à custa da própria. O momento de despedida é intenso. Enquanto seus companheiros tentam convencê-lo a não se arriscar, o olhar de Liwei é resoluto, cheio de uma determinação que transcende o medo. Ele se despede de sua equipe, não apenas como um líder, mas como um amigo que se importa profundamente com cada um deles. Essa cena é acompanhada por uma trilha sonora poderosa, que amplifica a emoção e faz o espectador sentir o peso da perda, mesmo antes de os eventos se desenrolarem. A cena da explosão é de partir o coração, mas também de esperança. Apesar da devastação, a equipe de bombeiros, liderada por Wei-guo, consegue resgatar várias pessoas presas, refletindo a força e a resiliência do espírito humano. Através da bravura de Liwei e a determinação de seus companheiros, vemos que a vida é preciosa e que cada ato de bondade pode acender uma luz na escuridão. O filme conclui com uma montagem que mostra a reconstrução da cidade e a vida dos personagens após a tragédia. As famílias se reúnem, os sobreviventes encontram conforto uns nos outros, e a memória de Liwei vive em cada ato de heroísmo que acontece a partir daquele dia. Essa culminação é um poderoso lembrete de que, mesmo nas situações mais sombrias, a esperança e a coragem podem prevalecer. A Redenção não é apenas um filme sobre bombeiros, é uma celebração da vida, do sacrifício e da luta contínua para proteger o que amamos. Através de sua narrativa envolvente e personagens profundamente humanos, a obra nos inspira a refletir sobre nossas próprias vidas e sobre o que estamos dispostos a fazer pelos outros. É uma experiência cinematográfica que deixa uma marca indelével, um testemunho do poder do heroísmo diante do incontrolável. As imagens de Liwei e seus companheiros são intercaladas com cenas do dia a dia, mostrando a vida se reconstruindo após a tragédia.
Os moradores da cidade, em um ato simbólico de resiliência, organizam uma homenagem em memória dos bombeiros que se sacrificaram, incluindo Li Wei. Esta homenagem é um momento poderoso, onde a comunidade se une para reconhecer o valor do heroísmo, celebrando não apenas os que perderam a vida, mas também aqueles que continuam a lutar pelo bem-estar dos outros. O filme finaliza com uma mensagem que ecoa na mente do espectador. A verdadeira natureza do heroísmo não é apenas agir em situações de emergência, mas também o amor e a solidariedade que cultivamos em nosso cotidiano. O ato de colocar os outros antes de si mesmo, de se unir em tempos de crise, é o que realmente define a bravura. Os personagens, agora marcados pela experiência, seguem em frente. Wei Guo, por exemplo, se reconcilia com sua família, redescobrindo a importância de estar presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele se torna um exemplo para seus filhos, mostrando que ser um herói não é apenas sobre bravura em combate, mas também sobre o apoio e o amor que se dá aos que nos cercam. Sua jornada pessoal de redenção é uma homenagem à força que todos os bombeiros precisam ter, não apenas em momentos de crise, mas em todos os aspectos de suas vidas. Além disso, a comunidade, unida pela tragédia, se torna mais forte e solidária. Os moradores começam a se envolver em iniciativas de segurança, organizando grupos de apoio e treinos para estar mais preparados para emergências futuras. Essa transformação social, provocada pela catástrofe, simboliza a capacidade humana de aprender com a dor e de crescer a partir dela. Li Huo-ying-xiong se destaca não apenas como um filme de ação, mas como uma obra que retrata a complexidade das relações humanas, a luta pela vida e a importância do altruísmo. Ele nos lembra que, em meio ao fogo e à fumaça, o que realmente brilha é a luz da coragem e da compaixão. Um grupo de corajosos bombeiros enfrenta a maior missão de suas vidas. Cada um deles possui seus próprios dilemas pessoais, que precisam ser deixados de lado, neste momento, para poderem salvar a vida de todos que estão presos, em meio a um grande incêndio. O que eles não imaginavam é que encontrariam uma verdadeira armadilha em meio às chamas. Agora, encurralados, em meio ao fogo, estes homens terão que cumprir sua missão, mesmo que isso lhes custe, sacrificar suas próprias vidas. Um caminho de redenção é aberto no meio das chamas, e você precisará descobrir qual desses homens escolherá passar por este trágico caminho. Uma história emocionante que vai tirar o seu fôlego. Você vai se sentir como um desses bombeiros, tamanha a realidade das cenas. Será preciso prender a respiração e embarcar nesta emocionante e épica aventura. O trabalho de homens corajosos é visto de um ângulo que você nunca imaginou. Em A Redenção, Os Heróis do Fogo, somos lançados no coração de uma missão desesperadora e cheia de adrenalina, onde um grupo de bombeiros enfrenta o maior desafio de suas vidas. A história começa com uma explosão devastadora em um oleoduto, provocando um incêndio de proporções catastróficas. As chamas se espalham rapidamente, e logo a cidade inteira está sob ameaça. No centro desse caos estão os corajosos bombeiros, homens treinados para colocar suas vidas em risco, enfrentando o inimaginável para salvar inocentes. Cada um dos heróis carrega suas próprias cicatrizes. Há aqueles que têm suas batalhas internas, lutando contra o medo e o trauma de missões passadas, enquanto outros carregam a culpa por perdas que nunca superaram. Mas no meio das chamas, todos esses dilemas pessoais precisam ser deixados de lado. A vida de milhares de pessoas está em jogo, e é essa responsabilidade esmagadora que move esses homens para a frente. O incêndio se transforma em uma verdadeira armadilha, com as condições se agravando rapidamente. Encurralados pelas chamas que parecem consumir tudo ao seu redor, esses bombeiros têm que fazer escolhas difíceis, onde a linha entre a vida e a morte é tênue. Cada segundo importa, e o sacrifício é inevitável. A tensão aumenta à medida que os caminhos para a sobrevivência vão se fechando, e a única saída é enfrentar o fogo de frente, mesmo que isso signifique perder tudo. A ação do filme é intensa, mas o coração da trama está na humanidade desses heróis. É uma história sobre coragem, sacrifício e o verdadeiro preço da bravura. Enquanto o fogo queima sem piedade, os laços entre os bombeiros se fortalecem.
e cada um deles deve decidir até onde está disposto a ir para salvar seus companheiros e as pessoas que juraram proteger. A redenção é uma experiência emocionante que vai fazer você prender a respiração, conforme a realidade das cenas te coloca no meio da ação. É uma história épica de heroísmo, onde o trabalho desses homens é mostrado de um ângulo que revela toda a grandiosidade e tragédia de suas escolhas. Conforme as chamas crescem, o filme aprofunda a narrativa, explorando a luta interna de cada bombeiro. Entre eles, a Jiang Liwei, um líder admirado por sua bravura, mas que carrega o peso de uma tragédia pessoal. Ele perdeu um companheiro em uma missão anterior, e a culpa o atormenta. Agora, diante dessa nova catástrofe, ele vê a chance de se redimir, de provar para si mesmo e para os outros que é capaz de proteger sua equipe, mesmo sabendo que o risco é imenso. Ao lado de Jiang está Ma Weiguo, outro bombeiro que, além de enfrentar o fogo, luta para reconquistar a confiança da esposa e do filho, que temem pelo seu futuro devido à natureza perigosa de seu trabalho. A tensão familiar pesa sobre ele, mas em meio ao caos, Weiguo encontra forças para se tornar um herói para sua equipe e sua família. Enquanto a equipe avança para o coração do incêndio, o calor se torna insuportável e o caminho para a sobrevivência parece cada vez mais distante. As cenas são sufocantes, com o fogo parecendo vivo, uma entidade implacável que consome tudo ao seu redor. A água escassa, os equipamentos falhando, o ar ficando cada vez mais pesado, tudo contribui para um clima de tensão constante. Mas em meio a esse inferno, a coragem desses bombeiros brilha como uma chama própria. No clímax do filme, há uma decisão de sacrifício inevitável. Para salvar a cidade, alguém terá que se colocar diretamente na linha de fogo, consciente de que talvez não haja volta. Esse momento de escolha é o ponto alto da narrativa, onde o verdadeiro significado de ser um herói se revela. Não é apenas sobreviver, mas garantir que outros possam viver, mesmo que isso signifique dar a própria vida. O final de A Redenção é tanto trágico quanto inspirador. O sacrifício de alguns permite que muitos sobrevivam, e o filme termina com uma homenagem a todos aqueles que colocam suas vidas em risco diariamente. Uma obra cinematográfica que toca profundamente, levando o espectador a refletir sobre o valor da coragem e o preço do heroísmo, mostrando que, mesmo diante da tragédia, o espírito humano é capaz de se erguer das cinzas. À medida que o filme avança para seu desfecho, somos levados a momentos de pura emoção, onde o peso das decisões se torna quase palpável. As cenas finais não apenas retratam a luta contra as chamas, mas também a luta interna de cada personagem, que se vê à beira de escolhas que mudarão suas vidas para sempre. O diretor habilmente entrelaça essas histórias pessoais com a ação desenfreada, criando um contraste que faz o espectador se conectar ainda mais com os heróis. O clímax atinge seu auge quando Jiang Liwei, em um ato de heroísmo absoluto, decide ficar para trás e desativar uma explosão iminente que poderia devastar toda a área. Sua escolha é uma mistura de desespero e coragem, uma prova de que mesmo quando tudo parece perdido, ainda há espaço para sacrifício e amor. O impacto emocional dessa decisão ressoa através do filme, mostrando que a verdadeira bravura não reside apenas em lutar contra o fogo, mas em lutar pela vida dos outros, mesmo à custa da própria. O momento de despedida é intenso. Enquanto seus companheiros tentam convencê-lo a não se arriscar, o olhar de Liwei é resoluto, cheio de uma determinação que transcende o medo. Ele se despede de sua equipe, não apenas como um líder, mas como um amigo que se importa profundamente com cada um deles. Essa cena é acompanhada por uma trilha sonora poderosa, que amplifica a emoção e faz o espectador sentir o peso da perda, mesmo antes de os eventos se desenrolarem. A cena da explosão é de partir o coração, mas também de esperança. Apesar da devastação, a equipe de bombeiros, liderada por Weiguo, consegue resgatar várias pessoas presas, refletindo a força e a resiliência do espírito humano. Através da bravura de Liwei e a determinação de seus companheiros, vemos que a vida é preciosa e que cada ato de bondade pode acender uma luz na escuridão. O filme conclui com uma montagem que mostra a reconstrução da cidade e a vida dos personagens após a tragédia. As famílias se reúnem, os sobreviventes encontram conforto uns nos outros,
e a memória de Li Wei vive em cada ato de heroísmo que acontece a partir daquele dia. Essa culminação é um poderoso lembrete de que, mesmo nas situações mais sombrias, a esperança e a coragem podem prevalecer. A Redenção não é apenas um filme sobre bombeiros, é uma celebração da vida, do sacrifício e da luta contínua para proteger o que amamos. Através de sua narrativa envolvente e personagens profundamente humanos, a obra nos inspira a refletir sobre nossas próprias vidas e sobre o que estamos dispostos a fazer pelos outros. É uma experiência cinematográfica que deixa uma marca indelével, um testemunho do poder do heroísmo diante do incontrolável. As imagens de Li Wei e seus companheiros são intercaladas com cenas do dia a dia, mostrando a vida se reconstruindo após a tragédia. Os moradores da cidade, em um ato simbólico de resiliência, organizam uma homenagem em memória dos bombeiros que se sacrificaram, incluindo Li Wei. Esta homenagem é um momento poderoso, onde a comunidade se une para reconhecer o valor do heroísmo, celebrando não apenas os que perderam a vida, mas também aqueles que continuam a lutar pelo bem-estar dos outros. O filme finaliza com uma mensagem que ecoa na mente do espectador. A verdadeira natureza do heroísmo não é apenas agir em situações de emergência, mas também o amor e a solidariedade que cultivamos em nosso cotidiano. O ato de colocar os outros antes de si mesmo, de se unir em tempos de crise, é o que realmente define a bravura. Os personagens, agora marcados pela experiência, seguem em frente. Wei Guo, por exemplo, se reconcilia com sua família, redescobrindo a importância de estar presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele se torna um exemplo para seus filhos, mostrando que ser um herói não é apenas sobre bravura em combate, mas também sobre o apoio e o amor que se dá aos que nos cercam. Sua jornada pessoal de redenção é uma homenagem à força que todos os bombeiros precisam ter, não apenas em momentos de crise, mas em todos os aspectos de suas vidas. Além disso, a comunidade, unida pela tragédia, se torna mais forte e solidária. Os moradores começam a se envolver em iniciativas de segurança, organizando grupos de apoio e treinos para estar mais preparados para emergências futuras. Essa transformação social, provocada pela catástrofe, simboliza a capacidade humana de aprender com a dor e de crescer a partir dela. Li Huoying-xiong se destaca não apenas como um filme de ação, mas como uma obra que retrata a complexidade das relações humanas, a luta pela vida e a importância do altruísmo. Ele nos lembra que, em meio ao fogo e à fumaça, o que realmente brilha é a luz da coragem e da compaixão. Um grupo de corajosos bombeiros enfrenta a maior missão de suas vidas. Cada um deles possui seus próprios dilemas pessoais, que precisam ser deixados de lado, neste momento, para poderem salvar a vida de todos que estão presos, em meio a um grande incêndio. O que eles não imaginavam é que encontrariam uma verdadeira armadilha em meio às chamas. Agora, encurralados, em meio ao fogo, estes homens terão que cumprir sua missão, mesmo que isso lhes custe, sacrificar suas próprias vidas. Um caminho de redenção é aberto no meio das chamas, e você precisará descobrir qual desses homens escolherá passar por este trágico caminho. Uma história emocionante que vai tirar o seu fôlego. Você vai se sentir como um desses bombeiros, tamanha a realidade das cenas. Será preciso prender a respiração e embarcar nesta emocionante e épica aventura. O trabalho de homens corajosos é visto de um ângulo que você nunca imaginou. Em A Redenção, os heróis do fogo, somos lançados no coração de uma missão desesperadora e cheia de adrenalina, onde um grupo de bombeiros enfrenta o maior desafio de suas vidas. A história começa com uma explosão devastadora em um oleoduto, provocando um incêndio de proporções catastróficas. As chamas se espalham rapidamente e logo a cidade inteira está sob ameaça. No centro desse caos estão os corajosos bombeiros, homens treinados para colocar suas vidas em risco, enfrentando o inimaginável para salvar inocentes. Cada um dos heróis carrega suas próprias cicatrizes. Há aqueles que têm suas batalhas internas, lutando contra o medo e o trauma de missões passadas, enquanto outros carregam a culpa por perdas que nunca superaram. Mas no meio das chamas, todos esses dilemas pessoais precisam ser deixados de lado.
A vida de milhares de pessoas está em jogo, e é essa responsabilidade esmagadora que move esses homens para a frente. O incêndio se transforma em uma verdadeira armadilha, com as condições se agravando rapidamente. Encurralados pelas chamas que parecem consumir tudo ao seu redor, esses bombeiros têm que fazer escolhas difíceis, onde a linha entre a vida e a morte é tênue. Cada segundo importa, e o sacrifício é inevitável. A tensão aumenta à medida que os caminhos para a sobrevivência vão se fechando, e a única saída é enfrentar o fogo de frente, mesmo que isso signifique perder tudo. A ação do filme é intensa, mas o coração da trama está na humanidade desses heróis. É uma história sobre coragem, sacrifício e o verdadeiro preço da bravura. Enquanto o fogo queima sem piedade, os laços entre os bombeiros se fortalecem, e cada um deles deve decidir até onde está disposto a ir para salvar seus companheiros e as pessoas que juraram proteger. A redenção é uma experiência emocionante que vai fazer você prender a respiração, conforme a realidade das cenas te coloca no meio da ação. É uma história épica de heroísmo, onde o trabalho desses homens é mostrado de um ângulo que revela toda a grandiosidade e tragédia de suas escolhas. Conforme as chamas crescem, o filme aprofunda a narrativa, explorando a luta interna de cada bombeiro. Entre eles, a Jiang Liwei, um líder admirado por sua bravura, mas que carrega o peso de uma tragédia pessoal. Ele perdeu um companheiro em uma missão anterior, e a culpa o atormenta. Agora, diante dessa nova catástrofe, ele vê a chance de se redimir, de provar para si mesmo e para os outros que é capaz de proteger sua equipe, mesmo sabendo que o risco é imenso. Ao lado de Jiang está Ma Weiguo, outro bombeiro que, além de enfrentar o fogo, luta para reconquistar a confiança da esposa e do filho, que temem pelo seu futuro devido à natureza perigosa de seu trabalho. A tensão familiar pesa sobre ele, mas em meio ao caos, Weiguo encontra forças para se tornar um herói para sua equipe e sua família. Enquanto a equipe avança para o coração do incêndio, o calor se torna insuportável e o caminho para a sobrevivência parece cada vez mais distante. As cenas são sufocantes, com o fogo parecendo vivo, uma entidade implacável que consome tudo ao seu redor. A água escassa, os equipamentos falhando, o ar ficando cada vez mais pesado, tudo contribui para um clima de tensão constante. Mas em meio a esse inferno, a coragem desses bombeiros brilha como uma chama própria. No clímax do filme, há uma decisão de sacrifício inevitável. Para salvar a cidade, alguém terá que se colocar diretamente na linha de fogo, consciente de que talvez não haja volta. Esse momento de escolha é o ponto alto da narrativa, onde o verdadeiro significado de ser um herói se revela. Não é apenas sobreviver, mas garantir que outros possam viver, mesmo que isso signifique dar a própria vida. O final de A Redenção é tanto trágico quanto inspirador. O sacrifício de alguns permite que muitos sobrevivam, e o filme termina com uma homenagem a todos aqueles que colocam suas vidas em risco diariamente. Uma obra cinematográfica que toca profundamente, levando o espectador a refletir sobre o valor da coragem e o preço do heroísmo, mostrando que, mesmo diante da tragédia, o espírito humano é capaz de se erguer das cinzas. À medida que o filme avança para seu desfecho, somos levados a momentos de pura emoção, onde o peso das decisões se torna quase palpável. As cenas finais não apenas retratam a luta contra as chamas, mas também a luta interna de cada personagem, que se vê à beira de escolhas que mudarão suas vidas para sempre. O diretor habilmente entrelaça essas histórias pessoais com a ação desenfreada, criando um contraste que faz o espectador se conectar ainda mais com os heróis. O clímax atinge seu auge quando Jiang Liwei, em um ato de heroísmo absoluto, decide ficar para trás e desativar uma explosão iminente que poderia devastar toda a área. Sua escolha é uma mistura de desespero e coragem, uma prova de que mesmo quando tudo parece perdido, ainda há espaço para sacrifício e amor. O impacto emocional dessa decisão ressoa através do filme, mostrando que a verdadeira bravura não reside apenas em lutar contra o fogo, mas em lutar pela vida dos outros, mesmo à custa da própria. O momento de despedida é intenso. Enquanto seus companheiros tentam convencê-lo a não se arriscar, o olhar de Liwei é resoluto, cheio de uma determinação que transcende o medo. Ele se despede de sua equipe,
não apenas como um líder, mas como um amigo que se importa profundamente com cada um deles. Essa cena é acompanhada por uma trilha sonora poderosa, que amplifica a emoção e faz o espectador sentir o peso da perda, mesmo antes de os eventos se desenrolarem. A cena da explosão é de partir o coração, mas também de esperança. Apesar da devastação, a equipe de bombeiros, liderada por Wei Guo, consegue resgatar várias pessoas presas, refletindo a força e a resiliência do espírito humano. Através da bravura de Li Wei e a determinação de seus companheiros, vemos que a vida é preciosa e que cada ato de bondade pode acender uma luz na escuridão. O filme conclui com uma montagem que mostra a reconstrução da cidade e a vida dos personagens após a tragédia. As famílias se reúnem, os sobreviventes encontram conforto uns nos outros, e a memória de Li Wei vive em cada ato de heroísmo que acontece a partir daquele dia. Essa culminação é um poderoso lembrete de que, mesmo nas situações mais sombrias, a esperança e a coragem podem prevalecer. A Redenção não é apenas um filme sobre bombeiros, é uma celebração da vida, do sacrifício e da luta contínua para proteger o que amamos. Através de sua narrativa envolvente e personagens profundamente humanos, a obra nos inspira a refletir sobre nossas próprias vidas e sobre o que estamos dispostos a fazer pelos outros. É uma experiência cinematográfica que deixa uma marca indelével, um testemunho do poder do heroísmo diante do incontrolável. As imagens de Li Wei e seus companheiros são intercaladas com cenas do dia a dia, mostrando a vida se reconstruindo após a tragédia. Os moradores da cidade, em um ato simbólico de resiliência, organizam uma homenagem em memória dos bombeiros que se sacrificaram, incluindo Li Wei. Esta homenagem é um momento poderoso, onde a comunidade se une para reconhecer o valor do heroísmo, celebrando não apenas os que perderam a vida, mas também aqueles que continuam a lutar pelo bem-estar dos outros. O filme finaliza com uma mensagem que ecoa na mente do espectador. A verdadeira natureza do heroísmo não é apenas agir em situações de emergência, mas também o amor e a solidariedade que cultivamos em nosso cotidiano. O ato de colocar os outros antes de si mesmo, de se unir em tempos de crise, é o que realmente define a bravura. Os personagens, agora marcados pela experiência, seguem em frente. Wei Guo, por exemplo, se reconcilia com sua família, redescobrindo a importância de estar presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele se torna um exemplo para seus filhos, mostrando que ser um herói não é apenas sobre bravura em combate, mas também sobre o apoio e o amor que se dá aos que nos cercam. Sua jornada pessoal de redenção é uma homenagem à força que todos os bombeiros precisam ter, não apenas em momentos de crise, mas em todos os aspectos de suas vidas. Além disso, a comunidade, unida pela tragédia, se torna mais forte e solidária. Os moradores começam a se envolver em iniciativas de segurança, organizando grupos de apoio e treinos para estar mais preparados para emergências futuras. Essa transformação social, provocada pela catástrofe, simboliza a capacidade humana de aprender com a dor e de crescer a partir dela. Li Huoying-xiong se destaca não apenas como um filme de ação, mas como uma obra que retrata a complexidade das relações humanas, a luta pela vida e a importância do altruísmo. Ele nos lembra que, em meio ao fogo e à fumaça, o que realmente brilha é a luz da coragem e da compaixão. Um grupo de corajosos bombeiros enfrenta a maior missão de suas vidas. Cada um deles possui seus próprios dilemas pessoais, que precisam ser deixados de lado, neste momento, para poderem salvar a vida de todos que estão presos, em meio a um grande incêndio. O que eles não imaginavam é que encontrariam uma verdadeira armadilha em meio às chamas. Agora, encurralados, em meio ao fogo, estes homens terão que cumprir sua missão, mesmo que isso lhes custe, sacrificar suas próprias vidas. Um caminho de redenção é aberto no meio das chamas, e você precisará descobrir qual desses homens escolherá passar por este trágico caminho. Uma história emocionante que vai tirar o seu fôlego. Você vai se sentir como um desses bombeiros, tamanha a realidade das cenas. Será preciso prender a respiração e embarcar nesta emocionante e épica aventura. O trabalho de homens corajosos é visto de um ângulo que você nunca imaginou. Em A Redenção,
os heróis do fogo, somos lançados no coração de uma missão desesperadora e cheia de adrenalina, onde um grupo de bombeiros enfrenta o maior desafio de suas vidas. A história começa com uma explosão devastadora em um oleoduto, provocando um incêndio de proporções catastróficas. As chamas se espalham rapidamente e logo a cidade inteira está sob ameaça. No centro desse caos estão os corajosos bombeiros, homens treinados para colocar suas vidas em risco, enfrentando o inimaginável para salvar inocentes. Cada um dos heróis carrega suas próprias cicatrizes. Há aqueles que têm suas batalhas internas, lutando contra o medo e o trauma de missões passadas, enquanto outros carregam a culpa por perdas que nunca superaram. Mas no meio das chamas, todos esses dilemas pessoais precisam ser deixados de lado. A vida de milhares de pessoas está em jogo, e é essa responsabilidade esmagadora que move esses homens para a frente. O incêndio se transforma em uma verdadeira armadilha, com as condições se agravando rapidamente. Encurralados pelas chamas que parecem consumir tudo ao seu redor, esses bombeiros têm que fazer escolhas difíceis, onde a linha entre a vida e a morte é tênue. Cada segundo importa, e o sacrifício é inevitável. A tensão aumenta à medida que os caminhos para a sobrevivência vão se fechando, e a única saída é enfrentar o fogo de frente, mesmo que isso signifique perder tudo. A ação do filme é intensa, mas o coração da trama está na humanidade desses heróis. É uma história sobre coragem, sacrifício e o verdadeiro preço da bravura. Enquanto o fogo queima sem piedade, os laços entre os bombeiros se fortalecem, e cada um deles deve decidir até onde está disposto a ir para salvar seus companheiros e as pessoas que juraram proteger. A redenção é uma experiência emocionante que vai fazer você prender a respiração, conforme a realidade das cenas te coloca no meio da ação. É uma história épica de heroísmo, onde o trabalho desses homens é mostrado de um ângulo que revela toda a grandiosidade e tragédia de suas escolhas. Conforme as chamas crescem, o filme aprofunda a narrativa, explorando a luta interna de cada bombeiro. Entre eles, há Jiang Liwei, um líder admirado por sua bravura, mas que carrega o peso de uma tragédia pessoal. Ele perdeu um companheiro em uma missão anterior, e a culpa o atormenta. Agora, diante dessa nova catástrofe, ele vê a chance de se redimir, de provar para si mesmo e para os outros que é capaz de proteger sua equipe, mesmo sabendo que o risco é imenso. Ao lado de Jiang está Ma Weiguo, outro bombeiro que, além de enfrentar o fogo, luta para reconquistar a confiança da esposa e do filho, que temem pelo seu futuro devido à natureza perigosa de seu trabalho. A tensão familiar pesa sobre ele, mas em meio ao caos, Weiguo encontra forças para se tornar um herói para sua equipe e sua família. Enquanto a equipe avança para o coração do incêndio, o calor se torna insuportável e o caminho para a sobrevivência parece cada vez mais distante. As cenas são sufocantes, com o fogo parecendo vivo, uma entidade implacável que consome tudo ao seu redor. A água escassa, os equipamentos falhando, o ar ficando cada vez mais pesado, tudo contribui para um clima de tensão constante. Mas em meio a esse inferno, a coragem desses bombeiros brilha como uma chama própria. No clímax do filme, há uma decisão de sacrifício inevitável. Para salvar a cidade, alguém terá que se colocar diretamente na linha de fogo, consciente de que talvez não haja volta. Esse momento de escolha é o ponto alto da narrativa, onde o verdadeiro significado de ser um herói se revela. Não é apenas sobreviver, mas garantir que outros possam viver, mesmo que isso signifique dar a própria vida. O final de A Redenção é tanto trágico quanto inspirador. O sacrifício de alguns permite que muitos sobrevivam, e o filme termina com uma homenagem a todos aqueles que colocam suas vidas em risco diariamente. Uma obra cinematográfica que toca profundamente, levando o espectador a refletir sobre o valor da coragem e o preço do heroísmo, mostrando que, mesmo diante da tragédia, o espírito humano é capaz de se erguer das cinzas. À medida que o filme avança para seu desfecho, somos levados a momentos de pura emoção, onde o peso das decisões se torna quase palpável. As cenas finais não apenas retratam a luta contra as chamas, mas também a luta interna de cada personagem, que se vê à beira de escolhas que mudarão suas vidas para sempre. O diretor habilmente entrelaça essas histórias pessoais com a ação desenfreada,
criando um contraste que faz o espectador se conectar ainda mais com os heróis. O clímax atinge seu auge quando Jiang Liwei, em um ato de heroísmo absoluto, decide ficar para trás e desativar uma explosão iminente que poderia devastar toda a área. Sua escolha é uma mistura de desespero e coragem, uma prova de que mesmo quando tudo parece perdido, ainda há espaço para sacrifício e amor. O impacto emocional dessa decisão ressoa através do filme, mostrando que a verdadeira bravura não reside apenas em lutar contra o fogo, mas em lutar pela vida dos outros, mesmo à custa da própria. O momento de despedida é intenso. Enquanto seus companheiros tentam convencê-lo a não se arriscar, o olhar de Liwei é resoluto, cheio de uma determinação que transcende o medo. Ele se despede de sua equipe, não apenas como um líder, mas como um amigo que se importa profundamente com cada um deles. Essa cena é acompanhada por uma trilha sonora poderosa, que amplifica a emoção e faz o espectador sentir o peso da perda, mesmo antes de os eventos se desenrolarem. A cena da explosão é de partir o coração, mas também de esperança. Apesar da devastação, a equipe de bombeiros, liderada por Wei Guo, consegue resgatar várias pessoas presas, refletindo a força e a resiliência do espírito humano. Através da bravura de Liwei e a determinação de seus companheiros, vemos que a vida é preciosa e que cada ato de bondade pode acender uma luz na escuridão. O filme conclui com uma montagem que mostra a reconstrução da cidade e a vida dos personagens após a tragédia. As famílias se reúnem, os sobreviventes encontram conforto uns nos outros, e a memória de Liwei vive em cada ato de heroísmo que acontece a partir daquele dia. Essa culminação é um poderoso lembrete de que, mesmo nas situações mais sombrias, a esperança e a coragem podem prevalecer. A Redenção não é apenas um filme sobre bombeiros, é uma celebração da vida, do sacrifício e da luta contínua para proteger o que amamos. Através de sua narrativa envolvente e personagens profundamente humanos, a obra nos inspira a refletir sobre nossas próprias vidas e sobre o que estamos dispostos a fazer pelos outros. É uma experiência cinematográfica que deixa uma marca indelével, um testemunho do poder do heroísmo diante do incontrolável. As imagens de Liwei e seus companheiros são intercaladas com cenas do dia a dia, mostrando a vida se reconstruindo após a tragédia. Os moradores da cidade, em um ato simbólico de resiliência, organizam uma homenagem em memória dos bombeiros que se sacrificaram, incluindo Liwei. Esta homenagem é um momento poderoso, onde a comunidade se une para reconhecer o valor do heroísmo, celebrando não apenas os que perderam a vida, mas também aqueles que continuam a lutar pelo bem-estar dos outros. O filme finaliza com uma mensagem que ecoa na mente do espectador. A verdadeira natureza do heroísmo não é apenas agir em situações de emergência, mas também o amor e a solidariedade que cultivamos em nosso cotidiano. O ato de colocar os outros antes de si mesmo, de se unir em tempos de crise, é o que realmente define a bravura. Os personagens, agora marcados pela experiência, seguem em frente. Wei Guo, por exemplo, se reconcilia com sua família, redescobrindo a importância de estar presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele se torna um exemplo para seus filhos, mostrando que ser um herói não é apenas sobre bravura em combate, mas também sobre o apoio e o amor que se dá aos que nos cercam. Sua jornada pessoal de redenção é uma homenagem à força que todos os bombeiros precisam ter, não apenas em momentos de crise, mas em todos os aspectos de suas vidas. Além disso, a comunidade, unida pela tragédia, se torna mais forte e solidária. Os moradores começam a se envolver em iniciativas de segurança, organizando grupos de apoio e treinos para estar mais preparados para emergências futuras. Essa transformação social, provocada pela catástrofe, simboliza a capacidade humana de aprender com a dor e de crescer a partir dela. Li Huo-Ying-xiong se destaca não apenas como um filme de ação, mas como uma obra que retrata a complexidade das relações humanas, a luta pela vida e a importância do altruísmo. Ele nos lembra que, em meio ao fogo e à fumaça, o que realmente brilha é a luz da coragem e da compaixão. Um grupo de corajosos bombeiros enfrenta a maior missão de suas vidas. Cada um deles possui seus próprios dilemas pessoais, que precisam ser deixados de lado, neste momento, para poderem salvar a vida de todos
que estão presos, em meio a um grande incêndio. O que eles não imaginavam é que encontrariam uma verdadeira armadilha em meio às chamas. Agora, encurralados, em meio ao fogo, estes homens terão que cumprir sua missão, mesmo que isso lhes custe, sacrificar suas próprias vidas. Um caminho de redenção é aberto no meio das chamas, e você precisará descobrir qual desses homens escolherá passar por este trágico caminho. Uma história emocionante que vai tirar o seu fôlego. Você vai se sentir como um desses bombeiros, tamanha a realidade das cenas. Será preciso prender a respiração e embarcar nesta emocionante e épica aventura. O trabalho de homens corajosos é visto de um ângulo que você nunca imaginou. Em A Redenção, Os Heróis do Fogo, somos lançados no coração de uma missão desesperadora e cheia de adrenalina, onde um grupo de bombeiros enfrenta o maior desafio de suas vidas. A história começa com uma explosão devastadora em um oleoduto, provocando um incêndio de proporções catastróficas. As chamas se espalham rapidamente e logo a cidade inteira está sob ameaça. No centro desse caos estão os corajosos bombeiros, homens treinados para colocar suas vidas em risco, enfrentando o inimaginável para salvar inocentes. Cada um dos heróis carrega suas próprias cicatrizes. Há aqueles que têm suas batalhas internas, lutando contra o medo e o trauma de missões passadas, enquanto outros carregam a culpa por perdas que nunca superaram. Mas no meio das chamas, todos esses dilemas pessoais precisam ser deixados de lado. A vida de milhares de pessoas está em jogo, e é essa responsabilidade esmagadora que move esses homens para a frente. O incêndio se transforma em uma verdadeira armadilha, com as condições se agravando rapidamente. Encurralados pelas chamas que parecem consumir tudo ao seu redor, esses bombeiros têm que fazer escolhas difíceis, onde a linha entre a vida e a morte é tênue. Cada segundo importa, e o sacrifício é inevitável. A tensão aumenta à medida que os caminhos para a sobrevivência vão se fechando, e a única saída é enfrentar o fogo de frente, mesmo que isso signifique perder tudo. A ação do filme é intensa, mas o coração da trama está na humanidade desses heróis. É uma história sobre coragem, sacrifício e o verdadeiro preço da bravura. Enquanto o fogo queima sem piedade, os laços entre os bombeiros se fortalecem, e cada um deles deve decidir até onde está disposto a ir para salvar seus companheiros e as pessoas que juraram proteger. A redenção é uma experiência emocionante que vai fazer você prender a respiração, conforme a realidade das cenas te coloca no meio da ação. É uma história épica de heroísmo, onde o trabalho desses homens é mostrado de um ângulo que revela toda a grandiosidade e tragédia de suas escolhas. Conforme as chamas crescem, o filme aprofunda a narrativa, explorando a luta interna de cada bombeiro. Entre eles, a Jiang Liwei, um líder admirado por sua bravura, mas que carrega o peso de uma tragédia pessoal. Ele perdeu um companheiro em uma missão anterior, e a culpa o atormenta. Agora, diante dessa nova catástrofe, ele vê a chance de se redimir, de provar para si mesmo e para os outros que é capaz de proteger sua equipe, mesmo sabendo que o risco é imenso. Ao lado de Jiang está Ma Weiguo, outro bombeiro que, além de enfrentar o fogo, luta para reconquistar a confiança da esposa e do filho, que temem pelo seu futuro devido à natureza perigosa de seu trabalho. A tensão familiar pesa sobre ele, mas em meio ao caos, Weiguo encontra forças para se tornar um herói para sua equipe e sua família. Enquanto a equipe avança para o coração do incêndio, o calor se torna insuportável e o caminho para a sobrevivência parece cada vez mais distante. As cenas são sufocantes, com o fogo parecendo vivo, uma entidade implacável que consome tudo ao seu redor. A água escassa, os equipamentos falhando, o ar ficando cada vez mais pesado, tudo contribui para um clima de tensão constante. Mas em meio a esse inferno, a coragem desses bombeiros brilha como uma chama própria. No clímax do filme, há uma decisão de sacrifício inevitável. Para salvar a cidade, alguém terá que se colocar diretamente na linha de fogo, consciente de que talvez não haja volta. Esse momento de escolha é o ponto alto da narrativa, onde o verdadeiro significado de ser um herói se revela. Não é apenas sobreviver, mas garantir que outros possam viver, mesmo que isso signifique dar a própria vida.
O final de A Redenção é tanto trágico quanto inspirador. O sacrifício de alguns permite que muitos sobrevivam, e o filme termina com uma homenagem a todos aqueles que colocam suas vidas em risco diariamente. Uma obra cinematográfica que toca profundamente, levando o espectador a refletir sobre o valor da coragem e o preço do heroísmo, mostrando que, mesmo diante da tragédia, o espírito humano é capaz de se erguer das cinzas. À medida que o filme avança para seu desfecho, somos levados a momentos de pura emoção, onde o peso das decisões se torna quase palpável. As cenas finais não apenas retratam a luta contra as chamas, mas também a luta interna de cada personagem, que se vê à beira de escolhas que mudarão suas vidas para sempre. O diretor habilmente entrelaça essas histórias pessoais com a ação desenfreada, criando um contraste que faz o espectador se conectar ainda mais com os heróis. O clímax atinge seu auge quando Jiang Liwei, em um ato de heroísmo absoluto, decide ficar para trás e desativar uma explosão iminente que poderia devastar toda a área. Sua escolha é uma mistura de desespero e coragem, uma prova de que mesmo quando tudo parece perdido, ainda há espaço para sacrifício e amor. O impacto emocional dessa decisão ressoa através do filme, mostrando que a verdadeira bravura não reside apenas em lutar contra o fogo, mas em lutar pela vida dos outros, mesmo à custa da própria. O momento de despedida é intenso. Enquanto seus companheiros tentam convencê-lo a não se arriscar, o olhar de Liwei é resoluto, cheio de uma determinação que transcende o medo. Ele se despede de sua equipe, não apenas como um líder, mas como um amigo que se importa profundamente com cada um deles. Essa cena é acompanhada por uma trilha sonora poderosa, que amplifica a emoção e faz o espectador sentir o peso da perda, mesmo antes de os eventos se desenrolarem. A cena da explosão é de partir o coração, mas também de esperança. Apesar da devastação, a equipe de bombeiros, liderada por Wei Guo, consegue resgatar várias pessoas presas, refletindo a força e a resiliência do espírito humano. Através da bravura de Liwei e a determinação de seus companheiros, vemos que a vida é preciosa e que cada ato de bondade pode acender uma luz na escuridão. O filme conclui com uma montagem que mostra a reconstrução da cidade e a vida dos personagens após a tragédia. As famílias se reúnem, os sobreviventes encontram conforto uns nos outros, e a memória de Liwei vive em cada ato de heroísmo que acontece a partir daquele dia. Essa culminação é um poderoso lembrete de que, mesmo nas situações mais sombrias, a esperança e a coragem podem prevalecer. A Redenção não é apenas um filme sobre bombeiros, é uma celebração da vida, do sacrifício e da luta contínua para proteger o que amamos. Através de sua narrativa envolvente e personagens profundamente humanos, a obra nos inspira a refletir sobre nossas próprias vidas e sobre o que estamos dispostos a fazer pelos outros. É uma experiência cinematográfica que deixa uma marca indelével, um testemunho do poder do heroísmo diante do incontrolável. As imagens de Liwei e seus companheiros são intercaladas com cenas do dia a dia, mostrando a vida se reconstruindo após a tragédia. Os moradores da cidade, em um ato simbólico de resiliência, organizam uma homenagem em memória dos bombeiros que se sacrificaram, incluindo Liwei. Esta homenagem é um momento poderoso, onde a comunidade se une para reconhecer o valor do heroísmo, celebrando não apenas os que perderam a vida, mas também aqueles que continuam a lutar pelo bem-estar dos outros. O filme finaliza com uma mensagem que ecoa na mente do espectador. A verdadeira natureza do heroísmo não é apenas agir em situações de emergência, mas também o amor e a solidariedade que cultivamos em nosso cotidiano. O ato de colocar os outros antes de si mesmo, de se unir em tempos de crise, é o que realmente define a bravura. Os personagens, agora marcados pela experiência, seguem em frente. Wei Guo, por exemplo, se reconcilia com sua família, redescobrindo a importância de estar presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele se torna um exemplo para seus filhos, mostrando que ser um herói não é apenas sobre bravura em combate, mas também sobre o apoio e o amor que se dá aos que nos cercam. Sua jornada pessoal de redenção é uma homenagem à força que todos os bombeiros precisam ter, não apenas em momentos de crise, mas em todos os aspectos de suas vidas. Além disso, a comunidade, unida pela tragédia,
se torna mais forte e solidária. Os moradores começam a se envolver em iniciativas de segurança, organizando grupos de apoio e treinos para estar mais preparados para emergências futuras. Essa transformação social, provocada pela catástrofe, simboliza a capacidade humana de aprender com a dor e de crescer a partir dela. Lee Huo-ying-xiong se destaca não apenas como um filme de ação, mas como uma obra que retrata a complexidade das relações humanas, a luta pela vida e a importância do altruísmo. Ele nos lembra que, em meio ao fogo e à fumaça, o que realmente brilha é a luz da coragem e da compaixão. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.